Ó, eu vou começar contando o caso sobre a apresentação. Eu fiz essa apresentação tem alguns dias, e aí quando eu estava mexendo no notebook, uma amiga minha falou assim, nossa, você vai dar aula e vai falar de nutrição na veia? E aí eu falei com ela, pode ser. Pode ser, visto que o intestino também envelhece. Então ele perde um pouco de capacidade absortiva, mas a gente, brincadeiras à parte, a gente vai falar aí das estratégias injetáveis para performance clínica. Eu sou farmacêutico, né? Sou membro do comitê científico da Central aí, já estou à frente do comitê científico há mais ou menos 4 anos, junto com a doutora Tamires Marques. Tenho aí especialização em farmácia estética e fiz mestrado na área de nutrição clínica. A gente não veio aqui para falar sobre isso. Isso aqui não nos representa, isso aqui não tem embasamento científico, isso aqui é modinha. Terapia nutricional injetável é coisa séria. Tem fundamento científico, precisa ser aplicado e a gente tem públicos específicos e alvos ali para as terapias. A questão é que não existe protocolo mágico, não existe protocolo fixo e, na verdade, não existe protocolo. O que a gente normalmente apresenta para vocês quando a gente fala protocolo, quando vocês veem nos slides nosso protocolo, significa que dentro da síndrome de ovário policístico, dentro da fisiopatologia, eu tenho um viés, por exemplo, com a resistência insulínica. Então, eu posso utilizar ativos como ácido alfa-lipoico, eu posso utilizar cromo, eu posso utilizar magnésio, né? Então, dentro das vias bioquímicas que estão inseridas naquela fisiopatologia, eu consigo construir ali e validar aquela solução, né? A farmacocinética daquelas substâncias ali. Então, a gente vai evitar falar da questão. Quando a gente fala de protocolo, a gente está fazendo, na verdade, uma validação farmacotécnica baseado ali na relação daqueles ativos com aquela fisiopatologia. Bom, quando a gente compara, então, pensando na farmacocinética, quando a gente compara ali as vias de administração de medicamento, uma vez que o ativo é introduzido por via oral, ele vai sofrer a desintegração ali, né, dentro dos fluidos estomacais, e ele vai ter que vencer algumas barreiras fisiológicas. Então, ele faz o trajeto dele dentro do trânsito gastrointestinal. Quando ele chega lá no intestino, ele vai passar ali pelos capilares, né? Ele vai tentar entrar ali nos enterócitos para que ele seja absorvido. Quando a gente administra algo pela via oral, a partir do momento que ele é absorvido, ele passa pelo metabolismo de primeira passagem no fígado. E parte dessa substância ela pode ser perdida ou metabolizada. Quando eu penso, inclusive, nas substâncias lipossolúveis, eu preciso dos sais biliares para que elas sejam de fato absorvidas e que no final ganhe ali a circulação sistêmica. Ao passo que, quando a gente pensa nos injetáveis, e aí pensando primeiramente na infusão, na aplicação endovenosa, eu tenho a entrada direta do ativo num acesso periférico. Então, eu já pulei essa etapa de absorção e essas substâncias elas já vão ser distribuídas. Ao passo que, quando a gente pensa na administração via intramuscular, eu vou formar um depósito nessa fibra muscular e esse depósito ele vai ganhando a circulação ali lentamente pelos capilares. Então, a gente, tanto na via endovenosa quanto na via intramuscular, eu não dependo mais de vencer essa barreira fisiológica ali, o trato gastrointestinal. Terapia injetável é novidade para alguém aqui? Sim ou não? Desde o momento, possivelmente os pacientes de vocês todos já tiveram contato ali com terapia nutricional injetável, né? A gente pensa em terapia injetável, vamos pensar aí, estou vendo que a maioria do público é composto por mulheres. Quando alguém aqui, talvez na adolescência ou até hoje mesmo, tem cólica, normalmente a primeira ação, automedicação ali é fazer o quê? Escopolamina, 10 miligramas de 8 em 8 horas. Não melhorou. Vou no pronto atendimento, o que que faz? Escopolamina, 10 miligramas, só que por via endovenosa. Então, a gente não está falando de nada novo aqui. A gente está falando de uma terapêutica que pode ser, inclusive, utilizada nos pacientes. É uma ferramenta de melhora clínica, tem segurança e tem adesão, se feita de maneira correta, e os pacientes de vocês, eles se sentem acolhidos e assistidos, visto que essa terapêutica é profissional dependente. E aqui,
propositalmente eu trouxe aí alguns artigos, né, bastante antigos para mostrar aí que a gente está falando de publicações de 50, 40 anos atrás, mostrando que a gente já tinha evidência científica, embasamento científico entre terapia nutricional injetável. A gente começa falando um pouquinho de vitamina C, né? Na década de 80 aos anos 2000 ali, a gente tinha pouco mais de 1000 publicações, e quando a gente avança essa linha do tempo, esse número quase dobrou, mostrando aí aplicabilidades da vitamina C por via injetável. Então a gente concorda que não é novidade e a gente vai tentar correlacionar a terapia nutricional injetável quando eu pensar em velocidade de resultado. Renan, significa que a carroça é ruim? Não. Né? Lá em Minas Gerais, quando a gente está na fazenda, a gente quer dar um passeio de carroça, ou se a gente pensar um pouco mais elitizado, não sei se alguém já foi em Nova York, no Central Park é o que eu tenho ali para fazer turismo. Né? O carro, a gente vai tentar comparar o carro com o quê? Com via oral. É o que a gente tem de rotina para nos deslocarmos para ir no trabalho, né, para ir passear. Agora, se a gente pensar, por exemplo, que ontem a gente estava lá em Minas Gerais, precisou vir aqui, quando eu quero velocidade, aí eu preciso do avião. Então, não é que a terapia nutricional injetável, estava até conversando com o Henrique, ela não vem no objetivo de substituir o via oral. Mas eu tenho públicos, tenho momentos e tenho substâncias onde eu preciso utilizar ou posso utilizar a terapia injetável como uma terapêutica assertiva. E por que e quando a gente vai usar terapias nutricionais injetáveis? Uma possibilidade é quando o fármaco ele é degradado ou ele é pouco absorvido pela via interal. Bom, a gente tem exemplo aí, ácido alfa-lipoico, tem uma excelente biodisponibilidade, mais de 90%, só que só 20 a 30% da via oral vai escapar da metabolização hepática. Pensando em vitamina C, a gente tem a vitamina C, absorção ali no trato gastrointestinal, biodisponibilidade em torno de 50 a 53%, absorção em torno de 200 a 250 miligramas por dia. Bom, uma das substâncias que eu gosto muito de falar é a coenzima Q10. Esse artigo de revisão traz o potencial de suplementação de coenzima Q10 no envelhecimento e nas doenças, e ele cita nas conclusões que a maior fração da vitamina Q, da coenzima Q10, quando suplementada por via oral, é eliminada nas fezes. Esse artigo é de 2019, então mostra para a gente que a coenzima Q10 é um potencial ativo para a gente fazer via injetável. Esse artigo foi publicado em 2019. Em 2023, a gente teve melhoramento dos produtos à base de coenzima Q10. Então, hoje, a gente já tem no mercado coenzima Q10 que são lipossomadas e envoltas ali em biofilme de azeite de partículas muito pequenas, favorecendo esse mecanismo de absorção. A BioQ10 mesmo, ela já conta com essa tecnologia. Então, a gente tem duas possibilidades aí, tanto para via oral, quanto para o injetável, onde eu pulei essa etapa de biodisponibilidade. A gente falou da vitamina C no slide anterior, né? Esse estudo ele traz para a gente aí uma correlação. Eles pegaram dois grupos e suplementaram em grupos diferentes, um por via oral, um por via injetável, 1,25 gramas de vitamina C. E analisaram ali a concentração plasmática de vitamina C ao longo do estudo nos dois grupos. O que ele traz para a gente ali? O grupo que foi suplementado com vitamina C por via endovenosa, a gente teve um pico de concentração plasmática quase 10 vezes maior do que o grupo que foi suplementado por via oral. Então, em casos onde eu preciso de uma necessidade farmacológica imediata ou que eu preciso de um aporte maior de vitamina C, não adianta eu colocar 2 gramas de vitamina C via oral para esse paciente. Ele não tem capacidade absortiva para isso. A única coisa que você vai conseguir causar é talvez um efeito, um transtorno gastrointestinal ali como efeito colateral. Então, a gente tem que pensar, eu preciso de uma necessidade farmacológica imediata, aquele paciente ele precisa de uma dose maior que ultrapassa a capacidade absortiva do trato gastrointestinal dele, então eu tenho aí como via terapêutica, né, como via alternativa, utilizar a ferramenta aí injetável.
Reparem que eu ainda nem cheguei no paciente. A gente está falando só de substância aqui por enquanto. Os minerais, a gente tem aí os minerais orgânicos, né? As formas inorgânicas dos minerais, normalmente, são também péssimas de serem absorvidos. A gente tem comparativos ali, né? Onde eu, por exemplo, no cromo, na forma de cloreto, eu tenho uma biodisponibilidade baixíssima. O que vocês fazem para melhorar isso aqui? Prescrevem na forma quelada, né? Onde eu consigo quelar esse mineral ali, ou num aminoácido, ou num carboidrato simples, para eu conseguir melhorar essa biodisponibilidade, certo? Isso, inclusive, justifica, às vezes, a discrepância do preço de uma farmácia de manipulação para outra. Porque se você coloca cromo 100 microgramas e não especifica, talvez uma vai trabalhar com picolinato, talvez outra vai trabalhar com cloreto. E isso vai interferir, inclusive, no preço do paciente. Na via injetável, a gente não tem esse problema, porque eu já estou pulando a etapa de absorção e estou fazendo a entrega do mineral ali com essa biodisponibilidade aumentada. A gente fala aí de B12, né? É uma deficiência, acredito eu, que comum e rotineira aí nos pacientes de vocês. E é interessante a gente entender que a B12, ela precisa de acidez e fator intrínseco para ser absorvida. Até aí acho que nenhuma novidade para vocês. Bom, se eu tenho paciente com anticorpos contra fator intrínseco, esse paciente já vai absorver pouca B12. Se eu tenho paciente que é vegano, né, insuficiência alimentar, eu já preciso fazer uma suplementação de B12 nele. Paciente sobre uso dos prazóis da vida aí, né, redutores da bomba de próton, eles também vão absorver pouco. E paciente em uso crônico de metformina, porque quando a gente tem essa medicação por muito tempo, né, tempos superiores a 6, 8 meses, eu já começo a ter a B12, a competição do receptor de B12 e da metformina. Então, o que a gente tem visto nos estudos é que os pacientes que fazem uso da metformina, ao longo do tempo, eles tendem a absorver menos B12. Além de que a gente tem ali, né, os pacientes com uso de bypass, os bariátricos, celíacos, né, paciente com intestino muito inflamado. Nesses pacientes, a gente precisa alternar a via, alternar a forma que eu reponho B12 nele. E aí o estudo traz para a gente que a gente tem possibilidade de fazer, talvez por via sublingual, e se eu quiser uma resposta mais rápida, de talvez fazer aí a forma injetável. Bom, aqui talvez remete aí na brincadeira que eu fiz no primeiro slide da aula, né? Esse artigo compara a suplementação em idosos com hipovitaminose ali, por via oral e por via injetável, endossando para a gente que a via injetável foi mais eficaz nessa população. Isso talvez é claro, né? O intestino também perde capacidade absortiva e também envelhece. Então, na população idosa, normalmente a gente pode ter aí níveis adequados, se basear, se beneficiar das terapias nutricionais injetáveis. Tá, mas e se a gente fizesse a suplementação da mesma substância, na mesma dosagem, por vias diferentes? Eu teria a mesma resposta terapêutica? Esse artigo fala que não. Enquanto na via oral, a suplementação de 600 miligramas de N-acetilcisteína serviu para reduzir dois importantes marcadores inflamatórios, interleucina 6 e PCR, que é inclusive um risco cardíaco, quando eles fizeram a mesma dose de 600 miligramas por via endovenosa, além desses dois marcadores, PCR e interleucina 6, ele conseguiu reduzir significativamente o TNF-alfa, que é uma outra citocina extremamente inflamatória, mostrando aí que as terapias nutricionais injetáveis podem ter alvos diferentes, uma vez que elas são mais biodisponíveis. Tá todo mundo comigo ainda? Ah, que bom. Esse cara, para mim, é o que mais me preocupa, tá? Por quê? Hoje no Brasil a gente tem 4 técnicas aí aprovadas dentro do Conselho de Medicina para a cirurgia bariátrica. Independente de onde está sendo feita a intervenção, seja qual técnica está sendo utilizada, a gente sabe que a gente vai ter prejuízo nutricional. Então, aqui eu tentei só mapear onde é feita a intervenção e os principais nutrientes
que ficam com a absorção prejudicada após a intervenção. Coincidentemente, né, talvez até por ironia do destino, as técnicas onde eu tenho maior percentual de peso, né, a maior redução de peso, são as técnicas que eu também tenho a maior quantidade de nutrientes depois da cirurgia com absorção comprometida. E chega aí, a gente vê que tem técnicas aí que a gente vai ter praticamente todos os nutrientes ali citados, mostrando que nesse indivíduo, nesse paciente, a gente precisa fazer uma suplementação e um acompanhamento maior. Qual que é o grande problema? Aqui não adianta você aumentar a dose por via oral. A gente mexeu no trato gastrointestinal desse paciente. Possivelmente, esse paciente aqui é um candidato a fazer injetável para o resto da vida. Ah, Renan, mas a gente é nutricionista. O conselho não permite que eu faça injetável. Cara, você está num evento, tem um monte de médico, faça networking. A gente não consegue, todos nós, né, médicos, farmacêuticos, dentistas, nutricionistas, psicólogos, a gente tem linhas até onde a gente consegue ir. A gente não pode deixar de entregar mais para o paciente por causa disso, né? Então, trabalhem em equipe multidisciplinar, façam parcerias, né? Vocês têm uma população inteira para fazer networking aí. Enfim, o que não pode é o paciente não sair ali sem o benefício, porque ele está com você, ele confia em você, e a gente tem excelentes terapêuticas aí para isso. Bom, fato é que a gente tem vivido ali, né, uma questão de condição inflamatória. Eu acredito que esse dado, inclusive, é muito obsoleto, apesar de ser de 2022, né? Esse número aí eu tenho certeza que ele é muito maior, da questão de doenças inflamatórias intestinais. Se o intestino não fosse importante, a gente não teria dado um salto ali de mais de 46 mil publicações acerca desse microbioma e desse epitélio intestinal e a correlação que ele tem, né, como um órgão endócrino metabólico com a homeostasia dos pacientes. Quem sou eu para falar de síndrome de leaky gut para um monte de nutricionista? Tem um gastro que eu admiro demais ali também, que fala muito bem sobre isso, mas enfim, basicamente, na era que nós vivemos ali, essa dieta de padrão ocidental com um monte de ultraprocessados, a gente sabe ali que a gente está ingerindo, né, os nossos pacientes, eles estão ingerindo todos os dias ali padrões moleculares associados a patógenos, dentre eles aí o grupo mais famoso, talvez os lipopolissacarídeos, que vão contribuir cada vez mais para essa síndrome. E aí o intestino ele deixa passar tudo, né? Ele já não é mais um órgão semipermeável, ele deixa passar muita coisa. Então, justamente por esse mecanismo, a gente vai ter ali os enterócitos ativando as TLRs e a gente vai incluir, dentre essas alterações endócrino-metabólicas, a gente vai tendo aí um fígado com cada vez mais gordura, caminhando aí para uma cirrose, enfim. Fato é que, se esse intestino está deixando passar cada vez mais coisa, se a gente está num ambiente onde a gente convive diariamente com estresse, convive diariamente com poluição, a dieta já não está muito adequada, tem paciente que está em polifarmácia, cada vez mais a gente tem o paciente entrando numa síndrome de endotoxemia metabólica. Qual que é o grande problema disso? O problema que estava lá no intestino começa a agravar ali. Eita. Tem problema não. O problema que estava lá no intestino começa a agravar e aumentar marcadores inflamatórios. Começa a ter correlação com aumento de resistência insulínica, que é um fator modificável para câncer de fígado, por exemplo. O paciente não nasceu com resistência insulínica. Vocês conseguem controlar isso no paciente. A mesma coisa para as doenças cardiovasculares. E tudo partiu de quê? De uma síndrome de aumento de epitélio intestinal. No paciente que está com esse intestino, enquanto eu rearranjo esse intestino, eu consigo suplementar ele, por exemplo, com terapia nutricional injetável. Vocês estão arrumando o intestino do paciente. Né? Eu preciso melhorar aquela ruptura das tight junctions ali, eu preciso renovar aquele epitélio, para que aí sim eu volte à homeostasia e eu consiga, por exemplo, fornecer os ativos por via oral. Mas enquanto está com essa síndrome, o intestino está inflamado, eu não consigo absorver nada nesse período. E aí chega nessa condição aqui, os pacientes que aparecem para vocês com essas queixas.
halitose, náusea, dor no estômago, que ele não sabe de onde vem, fadiga, erupção cutânea, porque o intestino não é Las Vegas, então o que acontece no intestino não fica só no intestino, né? Ele vai para sair de alguma maneira ali, constipação, ele tem coceira vaginal ou candidíase de repetição, inchaço, ansiedade. Quantos de vocês têm pelo menos um paciente com um ou mais desses sintomas aqui? Ninguém? Ah, agora o pessoal está tímido aqui hoje. Enfim, eu não vou nem falar do Guardian, eu já vi que citaram muito aqui o Guardian, né? Diferente dos suplementos que tem só a glutamina, a gente tem uma composição mais robusta e mais sinérgica, né? Então a gente tem glutamina, NAC, glicina e vitamina C melhorando aquela renovação de epitélio, né? Beta-glucana, goma-cácia, zinco, vitamina D3. Ah, Renan, mas eu já suplemento vitamina D injetável no paciente. Tudo bem, mas aqui a gente está pensando desses nutrientes dentro da luz intestinal, né? Não só como uma utilização sistêmica. A vitamina D, assim como a beta-glucana, elas vão estimular a interleucina 10. Interleucina 10 positivo para a imunidade intestinal. A gente falou de vitamina D, né? A gente vive numa era aí de deficiência de vitamina D, porque ninguém toma sol da forma que deveria e nem come o tanto, nem ingere a quantidade de vitamina D que deveria. E a gente vê que a vitamina D tem muito mais do que só relação com a densidade mineral. A gente tem receptor de vitamina D em praticamente todos os tecidos corporais. E esses estudos falam para a gente exatamente sobre isso, né? A gente conseguiria melhorar a fertilidade se a gente conseguisse elevar níveis de vitamina D aí nas mulheres acima de 40, né? Entre 40 e 60. A gente conseguiria reduzir pelo menos 58 mil novos casos de câncer se eu conseguisse deixar essa vitamina D acima de 50 nanogramas por ml. Na obesidade não é diferente. Por que na obesidade, esse estudo mostra para a gente, né, que na obesidade eu tenho maior prevalência de deficiência de vitamina D. Além de ter maior prevalência de deficiência de vitamina D, eu tenho deficiências mais severas. Isso por quê? Inclusive justifica a gente talvez dar doses maiores no obeso. O obeso ele tem um maior acúmulo, né, de tecido gorduroso, de gordura visceral. Eu preciso da vitamina D no plasma. Eu não preciso da vitamina D no tecido. Então, nele, eu preciso talvez fornecer doses um pouco maiores para que eu consiga ter a vitamina D circulante. Independente da forma que vocês estão prescrevendo ou administrando vitamina D no paciente. Vocês estão fornecendo, prescrevendo colecalciferol. Mas vocês estão analisando 25-hidroxicolecalciferol. Então, eu dependo de um perfil de hidroxilases para fazer essa conversão. É muito comum a gente receber na consultoria assim, olha, eu apliquei 600 mil I de vitamina D no paciente e essa vitamina D não subiu. Se ele não tem polimorfismo genético, eu preciso entender se essas hidroxilases estão funcionantes. Onde é que fisiologicamente eu tenho mais hidroxilase? Fígado e intestino. Voltamos na estaca zero. Rearranjo o intestino, rearranjo o fígado e, obviamente, eu preciso de nutrição, porque a hidroxilase precisa de magnésio, de vitamina do complexo B, senão ela também não funciona, porque isso é cofator. Bom, a gente ainda tem estudos de vitamina D dentro da psiquiatria, dentro da endocrinologia e a correlação com o diabetes mellitus 2, dentro da reumatologia, uma vez que essa vitamina D, né, ela tem ali efeitos, né, sobre a questão da massa muscular, da massa óssea. E hoje a gente tem isso no mercado. A gente já consegue ter aí, ver, né, a gente tem a vitamina D tanto na forma de vitamina D isolada, quanto num combo junto com as lipossolúveis ali, onde eu consigo variar a dose de vitamina D que eu oferto, né? Então eu tenho ali 100, 300 e 600 mil. A aplicação é intramuscular profunda, a gente vai utilizar o quadrante superior externo do glúteo para fazer essa injeção, sempre com a agulha 30 por 0,7, né? Salvo se o paciente foi sarcopênico ali, que aí a gente usa uma agulha um pouquinho menor, e tomar cuidado para ter alguma reação, né? A vitamina D, os oleosos, eles são feitos para fibra muscular. Se você administra isso no subcutâneo, dá aquela reaçãozinha, o paciente coça e manda a foto para vocês com o bumbum todo vermelho, né? O problema não foi a vitamina D, foi o local onde foi aplicado ali, a técnica que foi usada, enfim.
isso aqui é bem interessante porque chega muito na consultoria para a gente. Quando vocês administram vitamina D no paciente por via oral, a melhor hora para você fazer o exame para dosar e avaliar o quanto subiu o 25-hidroxivitamina D é com 30 dias, desde que aquele paciente siga a terapêutica conforme prescrição, por via oral. Por via injetável, aquele depósito vai formar aquela injeção ela vai formar um depósito na fibra muscular e ela vai sendo liberada gradualmente. Então, eu só consigo, o melhor prazo para eu avaliar ali é mais ou menos após 90 dias. E isso é uma queixa muito comum dentro das consultorias farmacêuticas, porque falar, eu apliquei, mas não subiu. Avaliou com quantos dias? 21. Está errado. Eu preciso de mais prazo, porque é uma dose muito alta para aquele organismo converter, e a liberação por via intramuscular ela é um pouco mais lenta, visto que eu tenho um óleo dentro da fibra que vai sendo liberado gradualmente ali. Bom, outra substância que a gente utiliza muito por via injetável é o ferro. Ferro por via oral, na minha visão farmacêutica, só serve para trazer transtorno gastrointestinal para o paciente. Tá? A Central ela trouxe para o mercado a carboximaltose férrica já tem algum tempo, e aí a gente optou em trabalhar com a carboximaltose férrica porque ela tem a dose de 500 miligramas. Diferente, por exemplo, do sacarato de óxido de ferro encontrado nas farmácias, que eu tenho dose de 100. A carboximaltose férrica ela é mais segura, então eu consigo trabalhar com doses maiores, ela é menos reativa, eu consigo trabalhar com doses maiores na infusão. Isso é positivo porque eu reduzo o tempo terapêutico do paciente. Em vez de trabalhar com uma ampola por semana ali do sacarato de óxido de ferro, aqui eu já dou 500 miligramas numa única infusão, com a mesma segurança, porque ela é menos tóxica. Então, eu consigo trabalhar com doses mais seguras, tá? É interessante só a gente fazer esse gotejamento sempre acompanhado e monitorado, porque o ferro é um elemento extremamente oxidativo. Se o paciente de você está muito oxidado, esse ferro encontra com o radical livre, sofre uma reação bioquímica que chama reação de Fenton, e ele começa a causar aqueles efeitos colaterais problemáticos do paciente quando vai repor ferro. Uma opção terapêutica interessante para tentar diminuir isso é eu fazer antioxidante previamente no paciente. Um dia antes, uma semana antes, eu começo a suplementar ali o paciente com algum antioxidante para diminuir essa carga inflamatória de radical livre ali no paciente. Bom, outra substância muito utilizada, né, aí dentro das terapias injetáveis é o ácido alfa-lipoico, né, ele é um antioxidante com característica excelente enquanto anti-inflamatório. Ele consegue ali mimetizar a insulina. Então, a gente tem, né, pacientes inflamados que têm resistência insulínica também, é uma excelente terapêutica de escolha. Né? Esses estudos mostram aí o ALA sendo promotor da redução da inflamação, melhorando a sensibilidade à insulina. E nessa tabela, a gente consegue ver que o grupo que foi tratado com ácido alfa-lipoico, ele teve redução expressiva ali em todos os marcadores inflamatórios, comparados com grupos não tratados. Com exceção do último, né? O último aumentou, não reduziu, que é a adiponectina. Só que a gente vai ver que a adiponectina não é um marcador inflamatório. Pelo contrário, é um peptídeo hormonal produzido lá no adipócito que durante o emagrecimento é positivo que ele aumente. Visto que, uma vez que essa adiponectina está aumentada, eu melhoro a oxidação de ácidos graxos ali nas células musculares, eu diminuo a lipogênese, eu diminuo a inflamação, eu diminuo a apoptose, eu diminuo o estresse oxidativo e eu ainda aumento a sensibilidade à insulina. E o ácido alfa-lipoico, a suplementação dele, aumenta essa adiponectina. As doses mais usuais por via endovenosa são de 600 miligramas na maioria dos estudos. Não é a primeira vez que o paciente vai fazer, vamos trabalhar com a dose de 300 miligramas para a gente ir tateando, para ver como que ele responde ali naquela terapêutica. Uma outra substância bem validada aí, a gente já tem essa substância no mercado há alguns anos, né? E ela tem, inclusive, comercializada na forma de booster, é o Morosil. O Morosil nada mais é do que um extrato da laranja moro, rico em cianidina 3-glicosídeo, que tem múltiplos alvos. A gente vai ver aí que ele tem um potencial antioxidante, consequentemente tem um potencial anti-inflamatório, mas o que mais nos interessa quando a gente fala desse ativo, pensando no emagrecimento ou em metabolismo,
é que ele consegue limitar o acúmulo de lipídios ali, né, por meio de alguns fatores voltados à lipogênese, entre eles aumento de liberação de leptina, modulação e secreção de adiponectina novamente, e redução da diferenciação de genes 3T3L1, genes adipogênicos. Então, eu coloquei na lateral aqui somente alguns estudos que validam o uso de morosil aí no manejo de pacientes com sobrepeso, obesidade. E esse aqui também é um que a gente pode embasar, justamente mostrando que somente a suplementação de morosil contribuiu aí para a redução de pelo menos 4,2% do peso total nos pacientes. Em 35% dos pacientes que foram tratados com morosil, a gente teve uma redução expressiva de mais de 5%. Mas, como média, a gente teve aí uma redução de 4,2% do peso corporal somente com a suplementação do morosil. Ele ainda traz alguns índices ali voltados com a questão de circunferência abdominal, enfim. Hoje a gente tem a ampola pronta, tá? Onde a gente tem o morosil, e além do morosil a gente colocou o inositol. O inositol é uma substância que é interessante também, porque ele tem esse viés com a resistência insulínica. Em um estudo feito ali, comparando o inositol com a metformina, e a gente vai voltar a bater. Metformina, fármaco de primeira escolha quando a gente tem resistência insulínica. É um insulino sensibilizador. Qual que é a diferença? Nesse estudo, o índice de comparação, o inositol trouxe um resultado de 95% de índice comparado com a metformina, de 95% de sucesso. Com diferença que, em longos períodos, o inositol não altera a prova hepática, não altera a prova renal. E a metformina, a longos períodos, a gente consegue isso. Então, além do morosil e do inositol, a gente tem a carnitina, que é um promotor de beta-oxidação. Não tem como utilizar gordura como fonte de energia se eu não tenho carnitina. Carnitina que joga a gordura dentro da mitocôndria para fazer beta-oxidação. Cafeína, que é um excelente estimulante, age a nível de peptídeo YY, e furosemida. A furosemida normalmente é porque esses pacientes chegam para vocês mais retidos. Então, por isso que ela está presente ali no booster. E aí, pensando como estratégia terapêutica, NeuroHealth injetável, ele mistura alfa-GPC, que é um precursor de colina, com a L-acetilcarnitina. Por que acetil? Pensando nas mitocôndrias cerebrais, a carnitina não atravessa a barreira hematoencefálica. Então, eu preciso de um grupo acetilado ali para deixar ela mais lipossolúvel. E a vitamina B5, que é um excelente cofator ali para neurotransmissor. Para paciente com queixa ali de brain fog, paciente que vai prestar concurso, é uma terapêutica interessante. Nós estamos aí na época do inverno, né? É uma época que aumenta ali as doenças sazonais, principalmente voltadas ali com o trato respiratório superior, as vias aéreas respiratórias superiores. Então, isso aí é uma outra sugestão terapêutica. A gente tem dentro da mesma ampola timomodulina, que aumenta a granulopoiese, lisina, que é interessante para competir ali nas infecções virais, e o zinco, um mineral necessário ali para a maturação dos linfócitos. E como lançamento, eu estou dando um spoiler aqui, eu não sei se alguém vai chamar minha atenção depois, mas eu já vou trazer para vocês. A gente está lançando, nesse mês, a tirzepatida. Renan, por que a Central demorou tanto para trazer a tirzepatida do mercado? Como qualquer outro lançamento, o nosso papel está muito embasado na ciência e na segurança e na prática clínica de vocês. A gente não quer só mais um produto porque todos os laboratórios têm. Então, a primeira coisa que a gente fez é entender o risco e a segurança, para que justamente a gente estivesse junto com vocês. Então, a gente esperou que, de fato, esse produto ele fosse utilizado com prescrição. Então, somente depois desse movimento de mercado é que a gente resolveu trazer a tirzepatida. Baseado nisso, a gente trouxe a ampola de dose única. Ela vai ter mais de uma apresentação, mas é uma ampola de dose única, o que melhora a questão de segurança. A tirzepatida ela tem um tempo de meia-vida considerável aí de 5 dias, então o que favorece a aplicação semanal. A gente buscou fornecedores de matéria-prima que tinham certificação internacional, a nível de FDA, por exemplo.
isso para obviamente resguardar, né, vocês e os pacientes. E hoje a gente tem um controle de qualidade de ponta. Então a gente faz internamente, né? Mesmo recebendo a matéria-prima, a gente consegue fazer internamente o controle de qualidade que seria aplicado para a indústria, testando endotoxina, testando teor de produto com espectrometria de massa. Então nós nos orgulhamos muito de trazer mais um produto aí para a prática clínica de vocês, com a segurança e eficácia aí de mercado, mas obviamente, né, respaldados aí, uma vez que eu até brinco, eu estava dando aula aqui semana passada, e eu estava dando uma aula sobre emagrecimento, hipertrofia, e aí lá eu comentei que mais ou menos ali no final de março, a gente viu uma movimentação no Instagram que eu achei que o Brasil tinha ganhado o Hexa. Fui ver o quê? Ia vender tisapetina em drogaria, sem receita. Né? Isso porque graças a Deus que a Anvisa posicionou e falou, não, vai vender, mas a gente precisa de receita, né? Porque como qualquer fármaco, a gente não pode ter uso indiscriminado, e a gente tem alguns efeitos colaterais que a gente já está vivendo agora dos pacientes, né? Eu acredito que vocês acompanham isso muito de perto ali. Isso é muito interessante porque os pacientes de emagrecimento, eles acham que as canetas emagrecedoras são milagre, que emagrecimento é um único alvo terapêutico. E, na verdade, a gente sabe que são múltiplos alvos terapêuticos. É por isso que a gente traz o uso muito endossado com esse esquema aqui. Então, por exemplo, é interessante, a gente viu, eu estava assistindo algumas aulas aqui na parte da manhã, quantos pacientes que usam análogo de GLP-1, por exemplo, já estão apresentando ali a questão da sarcopenia. Então, por que não fazer o uso do análogo de GLP-1, por exemplo, e já iniciar poupando, preservando massa muscular magra? A gente tem um excelente produto para isso, que é o amino, né? E no início, a Gil Paola falou muito bem disso, eu vou emagrecer, mas eu preciso preparar aquele epitélio intestinal. O Energy é uma suplementação assertiva e interessante para fazer ali, tanto na manutenção da prevenção do reganho, quanto durante o uso da medicação, né, visto que esse paciente ele vai ter uma ingesta menor ali de nutrientes, né, eu preciso deixar a energia dele mais alta. E no desmame, na transição, na redução de dose, eu estava conversando até com as meninas lá fora também, a gente tem uma estratégia terapêutica muito legal, que é o LeveSense. A Gil Paola, inclusive, falou desse produto aqui. O que é mais legal no LeveSense quando a gente pensa no desmame na transição? O LeveSense ele tem mais de 3/4 da composição de proteína e fibra. Proteína e fibra junto dentro do estômago, relação com análogo de LP1, saciedade, aumento de peptídeo YY. E ainda tem o benefício de ter cofatores ali de produção de neurotransmissores interessantes. Né? Ele tem algumas vitaminas ali do complexo B, alguns minerais, né, que fazem com que esse organismo produza, inclusive, mais dopamina. Então, eu tenho sensação de saciedade que é muito interessante quando eu for fazer retirada das canetas de GLP-1. Então, a gente traz esse esquema terapêutico aqui justamente por entender que emagrecimento não é um único alvo. Além de tudo isso, a gente precisa entender como está o ciclo circadiano, como que está o hormônio, como que está cortisol, né, desse paciente. Bom, antes de finalizar, eu queria deixar esse QR Code. Tá? É uma consultoria farmacêutica, ela é gratuita para vocês, tá? Podem escanear à vontade. Quem ainda não faz e tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o mundo das terapias injetáveis, vocês vão ser direcionados por um WhatsApp, é só falar que vocês querem conhecer. E eu queria passar essa frase que eu ouvi, que eu sempre trago aí nas minhas aulas, e que eu gostaria que vocês cultuassem isso. Às vezes o paciente de vocês questionam, né, que a consulta e a suplementação está ficando cara demais. Quem acha caro investir em saúde ainda não conheceu o preço da doença. Muitas vezes é o paciente que reclama que acha caro a consulta, a suplementação, mas que vai gastar 500, 600, 800 reais num show, que vai na sua consulta com uma bolsa de 2, 4, 10, 20 mil reais. Eu não tenho absolutamente nada contra show nem bolsa de grife, eu até gosto, inclusive se vocês forem ir para um show hoje que eu estou sabendo que me chamem. Mas a gente precisa priorizar, né? A saúde, de fato, é um privilégio que merece certos luxos.
Eu deixei a minha rede social aqui, fiquem à vontade para me mandar algum direct, alguma dúvida. E eu queria agradecer muito às meninas pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer contribuir aí no evento de vocês para essa gama de profissionais. E eu me despeço por aqui. Muito obrigado.